Vamos aí para mais uma questão aí, galerinha. Essa questão é da AES 2020, a parte de introdução à física. O conteúdo vai ser de método científico. Então, tem um enunciado, né, bem bacana aqui, né, ó, falando sobre fake news na ciência. Ele vai comentar aqui, né, ó. Tem a fonte aqui, ó. Eu vou logo aqui, ó, para onde está a pergunta, que é justamente o último parágrafo antes das alternativas. Os estudos científicos, eu só organizei dessa forma para ficar visível para vocês. Os estudos científicos criteriosos mencionados no texto são baseados no método científico. Então, você vai saber que a questão é sobre o método científico, que consiste em um conjunto de etapas a serem seguidas durante a produção e o desenvolvimento do conhecimento científico. A ordem correta das etapas do método científico é... Então, eu não precisava nem ler o enunciado completo. Eu ia no último parágrafo. Se eu entender o que a questão está me cobrando, eu já vou direto para a resolução. Isso facilita ganhar tempo para outras questões mais complexas. Essa questão é bem simples. Ele quer a ordem correta das etapas do método científico. E olha só que bacana. As alternativas. As alternativas estão aí agora. Como a questão não deu em apenas um slide, eu coloquei no segundo slide as alternativas que foram dadas na questão. Então, como nós queremos saber a ordem das etapas do método científico, então, para se produzir ciência, para se elaborar uma pesquisa de forma responsável, o cientista vive em constante o quê? Observação. Ele tem que observar um problema, um fenômeno, para o quê? Para poder desenvolver uma lei, uma teoria, dependendo de como for feito o experimento, os resultados e análises que serão feitas no experimento, aí sim pode se construir uma lei, pode ser construída uma teoria. Mas o primeiro passo no método científico é a observação. E olha que bacana, a única alternativa que começa com observação é a letra C. Gabarito, letra C. Não precisa nem ficar perdendo muito tempo com a questão. Ele não vai construir uma lei ou teoria sem antes observar, caracterizar o problema para formular uma hipótese para analisar o problema. Através do problema, ele vai jogar uma hipótese, né? Criar uma hipótese, criar uma ideia, para depois aí, através dessa ideia que ele criou, dessa hipótese que ele construiu, ele vai realizar experimentos. Através dos experimentos, ele vai obter os resultados, vai analisar os resultados, e aí sim vai construir a lei ou teoria. Então, a ordem sequencial correta, letra C, é a única que começa com observação. Então, uma questão bem simples, bem fácil. Então, às vezes, você vai no próprio enunciado da questão e perde muito tempo. Observa o seguinte, se for muito grande o enunciado, vai para o último parágrafo. Se você entender o que está pedindo a questão, já vai para a resolução da questão. Nesse caso, nesse tipo de questão aqui, já dava para resolver. Não precisava nem ler isso aqui. Só ler aqui o último parágrafo antes das opções, né, de resposta, né, antes das 5 opções. Você já entenderia que ele está pedindo o quê? A ordem correta das etapas do método científico. E pelas alternativas, ou analisando, você observa que a única que começa com observação é a letra C, porque o primeiro passo é a observação. O cientista ele vai ter que observar. Ele vive em constante observação. Ele observa
vê um problema, através dessa observação, ele vai o quê? Vai analisar, vai o quê? Elaborar uma hipótese para procurar solucionar aquele problema, né? Então, gabarito letra C, de cuscuz.